Transforme-se, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast baseado no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito de Lancelin. E a mensagem de hoje é a mensagem número 31, que tem como título Servir sem especular. E ela nos fala assim: o servidor que especula perde a graça de ser útil aos que sofrem. Aquele que dá e tem prazer em ser agencioso, diminuindo a quem recebe, atrofia a própria caridade no coração. A sindicância pode ser um ponto de partida para o comércio. Ante a caridade, porém, ela perde o sentido, por ser difícil uma seleção feita com critério, senão com justiça, nas linhas que o amor determina para a nossa vida. Temos a infeliz pretensão de confeccionar ficha das misérias e não dos valores humanos. Se isso nos agrada, estamos envolvidos nas mesmas calamidades. Quando amamos determinadas criaturas, não especulamos sobre suas reais necessidades. Investigamos, sim, as vidas daqueles que chegam até nós pelo imã de pretéritos compromissos, a ponto de os deixarmos em pior condição da que estavam, e por vezes sem o necessário para viver, e ainda com a moral abalada pelas nossas exigências. Tu, que repassas alguma coisa aos outros e que pela sindicância pode deixar de ofertar, pensa bem, e se essa pessoa fosse teu filho, pai, mãe, irmão ou parente? Será que o teu procedimento seria o mesmo diante de todos, sem distinção, no caso de ligações pelo sangue? Exigimos muito quando isso nos convém e cedemos com o mesmo exagero às pessoas do nosso convívio. Lembremo-nos do filho pródigo. Foi dado a ele tudo. Foi dado a ele tudo quando ele voltou, sem se especular sobre o que ele fizera, sem se lembrar das suas extravagâncias. Mas o irmão que ficou, que já recebia o calor da família, mesmo assim demonstrou seu ciúme, revoltando-se contra os pais, por uma simples dádiva a mais que o outro recebera. Suprimamos a averiguação das vidas alheias, sejam quais forem as circunstâncias. Isso a nada nos leva. Se Deus fosse fazer a nossa ficha para avaliar o que temos a receber de suprimento divino, será que teríamos direito a tudo o que nos está sendo concedido pela bondade superior? Se estivesses fazendo uma investigação da tua própria vida, sem saberes que eras investigado, será que a tua consciência liberaria alguma dádiva a teu favor, pelo teu procedimento, pelo que és e pelo que ainda não pode ser? Quando és assaltado por ladrões, desejas que eles sejam corrigidos nas prisões, nos calabouços. Muitos pedem pena de morte para os assassinos. Mas, em se tratando de um filho, um pai, marido ou mulher, imediatamente mudam de ideia. Gritam pela justiça a que todos têm direito e põem os homens da lei a trabalhar pela liberdade do infrator. Na verdade, todos os que são condenados à morte por leis, cuja severidade destoa da amorosa energia das leis divinas, os perseguidos pela polícia e os esquecidos nos depósitos de presos, são como nós, seres humanos, que têm pais, filhos, irmãos, marido ou mulher, que foram feitos iguais a nós, em que pesem os crimes que tenham cometido, sempre por ignorância. Nisto não queremos pensar. Somente cuidamos do caso quando ele arde em nossa pele. Jesus tratou disso com todo o cuidado, dizendo que se amamos os que nos amam, nada de especial fazemos, mas faremos muito de especial se amarmos os que nos odeiam, se orarmos em favor dos que nos perseguem e caluniam. Façamos isso, ou pelo menos comecemos a fazer. Aí sim, estaremos operando em nós uma transformação,
Uma cirurgia moral, para depois amarmos sem especular a quem devemos amar. Meus amigos, que interessante essa mensagem de Lancelin. Para mim, ela poderia ser resumida simplesmente pela frase fazer o bem sem olhar a quem. E o quanto que é difícil para a gente ainda ajudar, ter um ato de caridade para quem quer que seja, sem passar pelo crivo do nosso julgamento, sem passar pelas nossas condenações. E como a gente é pequeno em mudar, né, as nossas avaliações quando aquela pessoa nos é cara, quando aquela pessoa é uma pessoa que a gente ama. Como que a gente tem sempre 2 pesos e 2 medidas, não é mesmo? Essa mensagem eu acho que é muito importante para a gente refletir e realmente entender que quando a gente serve a Deus, serve a Jesus, quando a gente quer realmente seguir os exemplos do Mestre, a gente tem que ser menos julgador, a gente tem que simplesmente acolher. E não nos cabe julgar o erro, não nos cabe apontar dedos. O outro já cometeu o erro, o outro já está sofrendo por esse erro. E se nos é dado a possibilidade de atenuar, de apaziguar, de fazer com que o outro se sinta melhor, que seja simplesmente isso a nossa função. E não apontar dedos ou colocar numa balança se a pessoa é ou não merecedora. Isso não é um ato caridoso, não é um ato cristão. Então, que a gente possa, na verdade, fazer o bem, fazer realmente o bem sem olhar a quem. Que a gente possa seguir os caminhos do Mestre, que a gente deixe essa necessidade de julgar para termos a função de acolher. Que sejamos, sim, essa transformação, que comecemos com pequenos passos, que comecemos a cada dia pensando, será que se fosse eu? Será que se fosse comigo? Será que se fosse com alguém que eu amo? Será que eu seria tão rigoroso? Será que me cabe isso? E lembremos dessa reflexão que Lancelin nos sugere. Será que se fôssemos nós a sermos investigados, será que a gente seria merecedor da caridade do outro? Será que a gente mereceria todas as dádivas e todas as bênçãos que nós temos todos os dias, que Deus derrama em nossas vidas? Então, meus irmãos, que nós possamos pensar, refletir e fazermos essas pequenas transformações, essas pequenas cirurgias a cada dia. Muito obrigado por estarem mais uma vez aqui conosco. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem.